Nessa aula, eu vou te apresentar 4 operações que eu realizei ao longo dessa semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, pontos de entrada, gatilhos, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Era a última semana do mês, ou seja, o mercado apresenta baixa volatilidade, proporcionando poucas oportunidades interessantes, porém 4 entradas com muita qualidade e eu vou te apresentar cada uma delas hoje. Na segunda-feira realizamos a primeira operação da semana, baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que o mercado buscasse exatamente essa região de oferta, POC, Fibonacci e canal corretivo, nós podemos trabalhar uma operação de venda especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. O SDJPY tempo gráfico de M1. O mercado realizou essa forte movimentação de baixa originada por este topo, então nós temos uma região de resistência exatamente nessa faixa de preço. O mercado finaliza essa onda de impulso de baixa apresentando um novo fundo. Após isso, realizou um movimento de alta apresentando pouca intensidade ao longo daquela subida em busca daquela região de resistência, que até mesmo apresentou um novo topo, fez uma movimentação corretiva e depois disso houve uma manipulação naquela região de resistência. E tem uma coisa que é muito importante, toda vez que o mercado manipula uma região de resistência, há grandes chances, a maior probabilidade é de realizar uma nova estrutura de baixa. Apenas espere as suas confirmações. Agora com essa dica de manipulação ficou muito mais fácil, apenas ligue os pontos. Ao longo dessa movimentação de alta, o mercado apresentou pouca intensidade ao se aproximar daquela região de resistência, trazendo a ideia de que há fraqueza dos compradores e pode haver uma reversão de tendência. Após o mercado manipular aquela região de resistência, varrendo toda a liquidez daqueles topos anteriores, o mercado demonstra intensidade na baixa, ou seja, há uma reversão próxima, apenas aguarde as suas confirmações. Então, após a primeira manipulação naquela região de resistência, o mercado começou a lateralizar, apresentando topos e fundos nivelados. Dessa maneira, marcaremos a região de suporte e a região de resistência deste movimento lateralizado. A partir do momento que o mercado rompe a região de suporte ou a região de resistência, a primeira coisa que você faz é trabalhar com o volume de rende fixo, puxando do início do movimento lateralizado até o final dele. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço. A POC é a faixa de preço que mostrou mais volume durante aquele período de negociações inteira. Então o mercado tende a buscar exatamente esta região antes de dar início a uma nova movimentação de baixa. Esse é o nosso objetivo principal. Passaremos para 3 minutos e identificar uma região de interesse, uma região de oferta com a confluência daquela POC. Já no tempo gráfico de 3 minutos, nós tivemos essa região de oferta trabalhando com a POC na confluência. Assim que o mercado buscar exatamente esta região, eu posso pensar em uma venda especulando a baixa do preço. Agora pega essa dica de relação preço e tempo. O mercado apresentou esse topo e deixou o novo fundo finalizando essa onda de impulso de baixa na micro tendência. Perceba que a força vendedora derrubou o preço em questão de 2 minutos, desse topo até esse fundo, ou seja, teve uma certa intensidade naquela movimentação de baixa. Agora compare essa movimentação de alta em relação à pernada anterior. Perceba que os compradores demoram muito mais tempo para percorrer esse mesmo movimento, trazendo a ideia de que há pouca intensidade nessa movimentação dos compradores. Quando o mercado atingir uma região de interesse, há muita chance do mercado cravar nessa região e configurar uma nova tendência de baixa. Por que disso? Porque os compradores estão apresentando pouca intensidade ao longo dessa subida em comparação com a pernada anterior. Então essa dica de preço e tempo é para você validar aquela correção. O mercado está subindo de forma lenta em busca de uma região de interesse? Perfeito, é uma correção válida, você pode trabalhar vendido especulando uma nova movimentação de baixa. Se o mercado está subindo com muita intensidade em relação à pernada anterior, não é uma correção válida, você não pode entrar. De acordo com essa movimentação corretiva, marcaremos o canal paralelo, marcando a região de suporte e a região de resistência do nosso padrão. De acordo com a impulsão de baixa, puxaremos a Fibonacci. Desse topo até esse fundo, nós tivemos a 79% na nossa confluência. Assim que o mercado buscar exatamente esta região, eu posso trabalhar uma venda especulando abaixo do preço. O mercado cravou lindamente nessa confluência sinalizada para a turma baseado nessa análise de zona de oferta, POC, Fibonacci e formação de um canal corretivo. Eu e outros alunos que operam na Exnova não conseguiu realizar essa operação por conta que o mercado cravou na região e só tinha disponibilidade para operar para 15 minutos corridos, que não faz parte do nosso operacional. Só conseguiu pegar esse take quem opera na
no Cotex, na Binomo, na Pocket Option, enfim, quem opera na Xnova e na IQ não conseguiu pegar essa operação, infelizmente. Então já passei uma nova análise para eles baseado nessa estrutura. Quando o mercado manipulou a região de resistência do canal, cravando na região de oferta, sinalizei para esperar uma onda de impulso de baixa, voltar de forma corretiva testando aquele pullback para que nós possamos vender especulando a baixa do preço. O mercado fez exatamente isso, acompanhe aqui na tela. Perceba que após a manipulação nesta região de resistência cravando na zona de oferta, que foi nossa análise inicial, o mercado realizou uma forte onda de impulso, depois ele voltou de forma corretiva buscando o pullback naquela região de resistência manipulada. Quando o mercado apresentou essa última rejeição, entrei vendido para 2 minutos corridos, favorecendo aí um belo take nessa análise. Está finalizando a primeira e única operação realizada na segunda-feira, baseado nessa rejeição, favorecendo um belo take no pullback após a manipulação daquela região de resistência do canal corretivo. Então na segunda-feira teve essas duas oportunidades, porém aproveitei somente uma delas, fechando no 1x0. Na terça-feira realizamos apenas uma operação também, baseado nessa análise. Quando o mercado manipulasse uma região de resistência intermediária, cravando na oferta Fibonacci, nós podemos trabalhar uma venda especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela que foi muito interessante também. O USD JPY no tempo gráfico de 3 minutos. Ao longo dessa movimentação de alta, o mercado apresentou esta região de suporte que concentrou 3 fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo desses fundos. Realizou uma nova onda de impulso sem manipular aquela região, ou seja, tem muita liquidez dormindo nessa faixa de preço, abaixo daqueles fundos, sendo atrativo, sendo um imã para que o mercado configure uma estrutura de baixa, buscando aquela região de interesse. Enfim, depois disso, o mercado veio e apresentou aqui novamente fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo dos fundos. Isso que me motivou de fato a trabalhar vendido ao longo daquela movimentação. Porque pensa comigo, se o mercado apresentou uma região de suporte que não sofreu uma manipulação ainda, tem muita liquidez dormindo abaixo daquela região de suporte, ou seja, abaixo dos fundos, sendo atrativo, servindo como imã para que o mercado realize uma movimentação de baixa e capture toda aquela liquidez. Então esse era o nosso viés. Então, de acordo com essa movimentação, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com volume de rende fixo, puxando do início até o final daquela movimentação. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço e já foi testada, então não utilizei ela com base de uma possível operação, eu utilizei a próxima região de grande volume, que no caso foi nesse pico aqui. Então, tivemos aqui uma região de grande volume trabalhando dentro desta zona de oferta, que é esse candle positivo que antecedeu a impulsão de baixa. Fibonacci, desse topo até esse fundo, nós tínhamos a 70% exatamente nessa região, trabalhando com um pico de volume. Então essa aqui é o nosso alvo principal do mercado. Quando o mercado cravar exatamente naquela região, eu posso trabalhar uma venda especulando abaixo do preço. Refinaremos em M1. Olha que interessante. O mercado realiza essa movimentação de alta e apresenta 2 topos nivelados nessa faixa de preço, dando origem a uma região de resistência intermediária, próximo da nossa região de interesse. Aquela POC, essa região de grande volume, já foi testada. Se o mercado configura aqui 2 topos nivelados gerando muita liquidez acima dos topos, pode haver uma manipulação naquela região de resistência, cravando na 70%, juntamente com a próxima região de grande volume. Então, quando o mercado apresentar rejeição nessa faixa de preço, eu posso vender especulando abaixo do preço. Foi exatamente o que eu analisei para minha turma e foi um ótimo take. Acompanhe o desenvolvimento dessa análise. O mercado manipulou esta região de resistência, tocou exatamente naquela região milimetricamente e apresentou a nossa rejeição em padrão Harami e padrão enforcado. Executo a venda nessa vela para o final da próxima, dando aí um belo take nessa manipulação da região de resistência. Está finalizando a primeira e única operação realizada no USDJPY da terça-feira, sendo um ótimo take. Quarta-feira também realizamos apenas uma operação baseada nessa análise. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa região de oferta, manipulando um padrão cunha, nós podemos trabalhar uma venda especulando a baixa do preço, a continuação daquela movimentação principal de baixa, visando a manipulação daquele padrão. Acompanhe aqui na tela. Audi JPY, tempo gráfico de M5. Por volta das 10h30, saiu uma notícia que impactou diretamente o mercado, causando esse grande desequilíbrio, esse imbalance. Entenda que quando isso daqui acontece, o mercado tende a corrigir, ou seja, realizar uma movimentação de baixa, fechar aquele imbalance e cravar em uma região de demanda. A nossa região de demanda
é esse último candle negativo que antecedeu essa forte impulsão de alta. O fechamento de imbalance estava exatamente aqui. Então, primeira coisa, estabelecemos o nosso alvo do preço, onde ele tende a buscar. Ou seja, ele vai configurar essa movimentação de baixa até que feche aquele imbalance causado pela notícia, cravando na região de demanda. Então, nosso objetivo é trabalhar vendido na relação micro, visando que o mercado busque esta relação macro, para que depois disso ele dê continuidade naquela movimentação de alta. Então, trabalharemos dessa maneira, refinando em M1. Ao longo dessa movimentação no tempo gráfico de M1, o mercado apresentou um padrão cunha, então marcaremos a região de suporte e a região de resistência do nosso padrão. Para quem não sabe, um padrão cunha sinaliza reversão. Se ele estiver apontado para baixo, ele sinaliza que haverá uma estrutura de alta futuramente. Se ele estiver apontado para cima, indica que haverá uma estrutura de baixa futuramente. Então esse daqui é um padrão que é muito interessante para você complementar na sua análise e ver qual é o real interesse de mercado. Porém, por que eu pensei em venda ao longo daquela movimentação, sendo que esse padrão indica uma alta? Pensa comigo. Esse padrão cunha foi configurado próximo do alvo dele, próximo dessa região de demanda. Então ele não atingiu o seu real interesse de mercado. E de qualquer rompimento, seja para baixo ou para cima, é um movimento falso, é um movimento de manipulação. E está mais propício de romper para cima. Então eu sinalizei para a turma que quando o mercado rompesse essa região de resistência, ou seja, manipulasse essa região, podemos trabalhar uma venda nesta região de resistência, com essa zona de oferta e também a Fibonacci desse topo até esse fundo, nós tínhamos a 79%. Então esse daqui era o nosso ponto-alvo de venda. O mercado subindo de forma corretiva até aquela região, nós podemos trabalhar uma venda especulando que o mercado continue aquela estrutura de baixa, buscando o alvo principal dele. O padrão cunha de fato sinaliza uma reversão de tendência, porém não quer dizer que ao formar esse padrão já vai reverter de forma direta. Você tem que analisar o contexto de mercado. Padrão cunha em cima de uma região de demanda ou oferta, de fato ele pode reverter de forma direta sem apresentar manipulações. Já um padrão formado próximo de uma região de interesse, próximo da zona de oferta ou demanda, ele tende a acontecer manipulações com maior frequência. Então você tem que ter isso daqui em mente para que você possa se posicionar sempre para o lado correto. O melhor de tudo foi como o mercado buscou a nossa confluência. Perceba que ele subiu de forma decrescente, apresentando um candle grande, um candle menor que o anterior, um candle menor que os dois anteriores, ou seja, formação de candles decrescentes, indicando fraqueza dos compradores ao longo daquela estrutura ao se aproximar de uma região de resistência. O mercado estica em cima da região após a formação de candles decrescentes, ou seja, um candle de exaustão, um candle que indica uma parada, um topo sendo formado. Após isso, o mercado apresentou uma rejeição em padrão Harami. Entrei vendido nessa vela para o final da próxima, especulando essa baixa do preço, e foi um ótimo take visando essa belíssima confluência e gatilho de entrada. Concluindo a operação com mais um dia de lucro, R$ 850 guardado no bolso com essa belíssima análise. Bora para o próximo dia. Já a operação de quinta-feira foi baseada nessa análise. Sinalizei para a turma que quando o mercado buscasse essa região de demanda, POC e Fibonacci, nós podemos comprar especulando a alta do preço. Movimento muito bom, acompanhe aqui na tela. Primeiramente faremos uma relação de macro e micro, de M15 para M1. O mercado realizou uma forte estrutura de alta a partir de um movimento lateralizado. E toda vez que o mercado realiza uma forte onda de impulso, tem uma região de demanda que será utilizada futuramente. Então marcaremos a nossa região de demanda, que foi exatamente essa movimentação corretiva que antecedeu a impulsão. Perceba que, no preço atual, o mercado cravou exatamente naquela região de demanda e apresentou uma rejeição. Refinaremos em M1 e observar como de fato foi essa movimentação. Quando o mercado busca uma região de demanda macro, é interessante que você espere uma confirmação no tempo gráfico menor. Por exemplo, nós marcamos a região de demanda em M15. Devemos esperar a confirmação no tempo gráfico menor, de M1, para que nós possamos comprar especulando essa nova estrutura de alta. Já no tempo gráfico de M1, o mercado configurou essa região de suporte que sofreu uma pequena manipulação. O mercado reage com bastante intensidade, realiza o drawback, faz um movimento de reteste pela segunda vez e depois disso faz uma forte onda de impulso de alta, demonstrando intensidade dos compradores. Era disso que nós precisávamos para confirmar aquela análise. Passando para o tempo gráfico de M5, sinalizei para minha turma marcar exatamente esta região de demanda. Esse candle negativo que antecedeu a impulsão de alta. Puxando a Fibonacci desse fundo até o topo, nós tínhamos a 79% nessa faixa de preço. Passando para M1 novamente,
Marcamos o volume de rende fixo de acordo com esse movimento acumulado e nós tínhamos a POC exatamente nesta região de interesse, sendo o nosso ponto de entrada. Quando o mercado buscasse exatamente esta região, nós podemos comprar especulando a alta do preço. Ao longo dessa descida, eu sinalizei para a turma que o mercado poderá apresentar mais um fundo nesta faixa de preço, configurando uma região de suporte intermediária que será manipulada. Por que disso? Quando o mercado atingir essa região de suporte, muita gente pensa em comprar nessa região acreditando na alta do preço, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, intensificando nossa operação nesta região. Porque o mercado vai realizar uma curta movimentação de alta, manipular a região de suporte, cravando a nossa região de interesse, para depois disso dar início a uma nova estrutura de alta. O mercado fez exatamente isso. Olha que coisa linda. Fez aquela breve subidinha, induziu muita gente a comprar naquela região, depois o mercado manipula todo mundo que comprou de forma antecipada. O mercado veio, cravou na POC, apresentou a nossa rejeição, compro para 2 minutos corridos e foi aí um lindo take baseado nessa análise e o mercado desenvolve muito bem de acordo com a nossa movimentação. Então está finalizando a primeira e única operação da quinta-feira. Após o mercado reagir na POC apresentando esse padrão martelo, comprei para 2 minutos corridos especulando a alta e foi um belo take, R$ 850 de lucro nessa operação. Então, a última semana de abril, fechamos 4 dias de take, 4 dias de lucro. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira não teve operação. O mercado cravou em notícia nas duas análises que nós fizemos. A primeira foi no USD, baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que o mercado vai buscar essa região de oferta, com a confluência da Fibonacci e também região de resistência manipulada. Ele acabou cravando em notícia. Não peguei em opcionárias, peguei somente no Forex, pagando aí 6 vezes o risco nessa operação. E a segunda foi aqui no Wildcard, compartilhei uma venda na zona de oferta, Fibonacci e canal corretivo. O mercado também acabou cravando em notícia, impossibilitando essa entrada naquele momento. Então foi 2 análises, o mercado acabou respeitando, porém não executei por conta das notícias. Enfim, fechando aí 4 dias de take. Agora eu vou te passar uma visão sobre ciclo de mercado, então presta muita atenção. Porque nessa última semana de abril, realizamos menos operações do que o comum, do que o normal. Não foi porque eu quis, e sim o que o mercado nos proporcionou. Porque entenda uma coisa, na primeira e última semana do mês, o mercado apresenta baixa volatilidade. É normal, ele tende a apresentar baixa volatilidade na primeira e na última semana. Baixa volatilidade é igual a menos operações, menos oportunidades. Então isso tem que ter em mente. Se o mercado está nessa fase de primeira semana e última semana do mês, você deve sempre ver como que está agindo o mercado. Se está com baixa volatilidade ou não, se tem muita notícia ou não. Porque se tiver, preserva seu capital, que será mais interessante possível no longo prazo. Então esse aqui foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e compreendido todas as operações dessa semana. Se você gostou, apoie com o like e também se inscreva no canal. Te espero numa próxima aula. Tamo junto!